Questão em relação a esse assunto, no último discurso, né, que a gente viu, inclusive, do Putin, quando ele estava até falando ali, comentando em relação a... eu não me lembro exatamente a data, mas ele falou naquele discurso do Fórum Econômico de São Petersburgo, acho que foi essa semana, no começo dessa semana, se eu não estiver enganada. Ele falou que as sanções ocidentais contra Moscou são tolas e que fracassaram e que, na verdade, o próprio Ocidente estaria ali sendo muito impactado, até mais do que a própria Rússia, em relação a essas sanções. Eu queria entender a sua opinião em relação a essa declaração do Putin. Você concorda aí especificamente que as sanções acabaram prejudicando até mais o Ocidente? A gente vê a Europa sofrendo bastante, né, especificamente ainda, né, por conta de todo esse conflito e principalmente em relação àquela questão do próprio gás ali, da dependência do gás. A própria Alemanha já está queimando carvão ali numa tentativa também, né, de reduzir essa dependência. Porém, a gente vê ali, né, eles dizem que estão usando carvão mineral de uma forma até temporária ali, de uma questão de emergência. Mas você acredita que realmente, nesse sentido, o Ocidente, especificamente a Europa, ainda esteja sofrendo mais até do que a própria Rússia sobre essas sanções? Sim, é correta a avaliação do presidente Vladimir Putin, porque um país que é muito fechado como a Rússia, quando ele sofre sanções que atinge especialmente o comércio internacional e as transações financeiras internacionais, e você tem do outro lado países que são dependentes dessa grande economia, num certo sentido, sobretudo de uma commodity específica, que é o gás, e são países abertos. Os países abertos estão em desvantagem em relação ao país fechado, que tem uma economia mais fechada. E esse impacto que ele está falando não é uma novidade, né? Já havia esse temor desde o início, especialmente para os países muito dependentes, como a Alemanha, porque quando você impacta a Alemanha, e várias economias são ligadas à produção alemã, sobretudo as europeias, né, você começa a impactar essas outras economias por um efeito ali em cadeia. Né? E o gás é fundamental, porque a Alemanha foi mudando a matriz energética, abandonando a energia nuclear, foi ficando cada vez mais dependente desses combustíveis fósseis, né, e tentando compensá-los com energias renováveis, mas isso é um processo que demoraria muito tempo. E aí, quando você tem uma guerra dessa, todos são muito impactados, e a Alemanha, apesar das sanções não terem sido do tipo de proibição de importações, há danos em gasodutos, né, há uma redução do fornecimento, e a Rússia tem usado isso para quebrar o contrato, ou seja, dizendo que o fornecimento está sendo reduzido não como retaliação, mas em razão de danos materiais na infraestrutura. Então, todo esse processo faz com que esses países tenham que acomodar um choque, às vezes de 10%, 20%, 30% do seu principal fornecedor de energia. Outros países estão tendo que, em razão até de um posicionamento político, dizer que vão cortar o gás e tentar, assim, achar outros meios e outras fontes possíveis. Mas o sistema energético mundial, ele já está sempre no limite, ele não opera com grande faixa de manobra, né? Ou seja, a margem é pequena. Então, quando o Putin diz isso, em que a Rússia está menos impactada, ele tem razão. A Rússia é uma economia muito fechada. Ela é muito autárquica, como nós dizemos, ou seja, os principais elementos necessários para ele continuar conduzindo a guerra continuam sendo produzidos dentro da Rússia. Ou seja, os alimentos continuam sendo produzidos dentro da Rússia, a população tem pouca possibilidade de se insurgir politicamente, em razão de alguma escassez de algum item alimentar, ela vai se adaptar à cesta de alimentos disponíveis. A produção militar russa, ela é toda nacional, né? Ou seja, ela é interna. A principal matéria-prima necessária para manter esse arsenal sendo substituído e produzido é possível de ser feito ali na Rússia, ou seja, a parte siderúrgica, a parte tecnológica, os principais componentes são todos locais, e além de tudo, agora ela está tendo acesso à região industrial da Ucrânia, né, que é um grande fornecedor também dessas matérias-primas pesadas, né, como metais e outros derivados. Então, assim, ele tem razão nisso, é o lado mais complicado dessa guerra, porém, não quer dizer que isso vai ser a história daqui 6 meses, Paulo. Por quê? Daqui 6 meses, talvez nós tenhamos uma outra situação. Digamos assim, que os grandes cargueiros transportadores de gasodutos possam ser produzidos, fabricados. Né? Então, muito do gás americano
pode ser levado, por exemplo, para a Alemanha daqui a 6 meses, né, por meio de navios. Outras alternativas podem surgir. A produção, algumas usinas nucleares que estão para ser descomissionadas na Alemanha podem ver uma certa extensão, apesar de hoje ser uma grande ilegalidade fazer isso. Em uma situação de guerra, pode ser que a Alemanha reforme essa decisão de descomissionar as usinas nucleares. Outra coisa que nós estamos vendo no presente é que a Alemanha tem aumentado ali a queima de carvão, né? Então, assim, a situação agora é vantajosa para o Putin, né? Ou seja, ele está conseguindo manter, inclusive, não só essa produção interna, mas também ele está recebendo dinheiro, porque quando ele exigiu que as economias que comprassem gás pagassem em rublo, né, ele conseguiu, digamos assim, dar um drible nas sanções, e ele está recebendo dinheiro do exterior para cumprir suas obrigações financeiras. Então, o Estado russo está longe de quebrar financeiramente, que essa era toda a intenção das sanções, fazer com que a Rússia entrasse ali num colapso econômico rápido, e aí talvez forçassem ou um recuo do Putin ou uma troca de regime, como se diz, ou seja, que a elite conseguisse se articular para derrubar o Putin. Mas nada disso está no horizonte. Inclusive, no momento presente, o Putin tem se consolidado em meio à população e à elite como uma grande liderança, e tudo indica que assim vai continuar, Paulo.